a câmera do computador é muito ruim. Tá gravando já. Tá gravando? Então, beleza. Só essa luz aqui tá meio ruim. Então, vamos lá, companheirada. Rodada de apresentações aí. Eu sou o Lucas, sou militante da UJS, estudante de Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu falo aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Boa noite aí a todos. Boa noite, meu nome é Heloína, sou estudante de arquitetura da UFOP. Sou da UJS faz um tempinho já. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou presidente da UJS e é isso, tenho 20 anos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raul Pereira, eu sou estudante de Engenharia Metalúrgica da UFOP. Boa noite para todos vocês, eu me chamo Fábio, eu sou estudante de Ciências Econômicas aqui na universidade, estou entrando, sou novato aí na UJS e também no PCdoB. Eu sou Sandra Fosker, sou arquiteta, urbanista, como vocês já me apresentaram. Fui diretora de cultura da prefeitura, diretora de promoção cultural na Fundação de Arte de Ouro Preto e milito na área da cultura e do patrimônio há muitos anos. Acho que faltou o companheiro José Moraes. Ainda não se apresentou, ou eu estou enganado? Não, eu não me apresentei. Moraes, sou psicólogo, moro aqui em Cachoeira. E sou militante do PCdoB e estou aqui para acompanhar essa reunião de vocês. Legal, então. E tem a companheira Ana Flávia, que se apresentou aqui pelo chat, e entrando agora a companheira Ariane Sena. Por favor, companheira Ariane Sena, faça suas devidas apresentações aí. Bom, parece que ela não nos ouve, mas mesmo assim vamos dar prosseguimento à nossa roda de debates aí. Como já disse, o tema hoje é cultura, nós temos aqui o prazer da presença da arquiteta e urbanista Sandra Fosk. Ela vai nos contar um pouco da experiência dela, e eu queria começar fazendo algumas provocações para ela colocar no debate. Sandra, você acha que a cultura, nesse tempo de pandemia, ela pede socorro? E quais são os projetos hoje, a nível nacional, que nós temos para ser a base desse setor? Não é só uma necessidade do ser humano, mas que também emprega muita gente e gera muita renda para o povo brasileiro. E eu gostaria que você comentasse também sobre a lei que foi sancionada aí pelo governo federal para auxiliar aqueles que têm sua renda vinculada
ao setor da cultura no Brasil, que é a Lei Aldir Blanc. Então, com a palavra aí, a companheira Sandra Foch, muito prazer em tê-la. Bom, boa noite. Agradeço o convite de vocês. É uma alegria para mim estar aqui. Eu também já fui militante. Sou militante desde os 14 anos, já militei no movimento estudantil. Então, é um grande prazer estar aqui nessa reunião da juventude. Bom, você fez uma pergunta bem específica sobre esse período da pandemia. O setor cultural foi um dos primeiros setores a paralisar suas atividades. E provavelmente vai ser um dos últimos a voltar. Né? Nós dificilmente vamos voltar aos formatos que a gente tinha antigamente, principalmente a questão dos shows, encontros, apresentações, né? E, nesse sentido, a classe cultural sofreu muito. E o que a gente tem observado muito é que grandes artistas sempre levaram a melhor e continuam levando, né? Porque são esses que estão ganhando com live, são esses que têm patrocínio, né? A escola está patrocinando não sei quem, a outra está patrocinando não sei quem. E o artista pequeno, o artista das cidades pequenas, ou até o poeta e toda a cadeia produtiva da cultura, ficou muito prejudicado nesse processo, né? Então, em função disso é que foi organizado todo um movimento para que a gente tivesse uma lei de emergência cultural. Por quê? O que acontece? Muitos dos artistas também não se enquadram nos critérios para receber aquele auxílio emergencial do governo. Né? Então, a classe cultural ficou muito prejudicada com isso. E a lei de emergência cultural foi muito boa em vários aspectos. Não só na questão dela beneficiar toda a cadeia produtiva da cultura, mas principalmente porque ela possibilitou uma retomada do movimento cultural. Porque o movimento cultural sofreu um grande baque com a eleição do presidente Bolsonaro. Né? Eu acompanhei as outras lives aqui, eu não preciso nem falar muito do que ele significa, mas o fato é que existe uma intenção, né, uma intencionalidade em apagar o setor cultural, né? Então, desde o começo do governo, começou com a extinção do Ministério da Cultura, né? E depois com secretários de cultura completamente despreparados, com uma visão de cultura que a gente não usa mais, né? Então, a gente sempre fala assim que os inimigos da dignidade humana, eles vão sempre buscar destruir a diversidade cultural e todo o meio cultural, né? Por quê? Porque a cultura representa o pensamento livre e a capacidade de criação do ser humano. Então, esses governos, eles já buscam atacar. Então, o sistema, toda a cadeia produtiva da cultura, as organizações culturais já estavam fragilizados antes da pandemia por conta desse governo. Mas, com a ideia da Lei Aldir Blanc, né, que depois foi batizada como Lei Aldir Blanc, ela começou a ser trabalhada como Lei de Emergência Cultural, ela foi escrita a várias mãos, né, ela tem a autoria da deputada Benedita da Silva, mas ela foi escrita por assinadas por vários deputados, e teve uma brilhante relatoria da deputada Janida Fegali, do PCdoB, que conseguiu costurar vários setores e conseguiu uma votação unânime. Na Câmara dos Deputados, só o Novo votou contra, e no Senado foi unânime a votação a favor da lei. Então, essa lei prevê o quê? Ela prevê uma parcela de auxílio emergencial para aqueles que realmente estão completamente sem renda, mas ela prevê também manutenção de espaços culturais, ela prevê editais para que os grupos e detentores de saberes possam se inscrever, participar e receber pelas suas... E ela prevê uma coisa muito interessante também, que é a compra de ativos.
O que é isso, né? A gente fala assim, fica esquisito, mas na verdade é o seguinte, por exemplo, a prefeitura, ela tem condições de contratar uma apresentação que só vai acontecer o ano que vem. Coisa que antes não era possível, entendeu? Então, você pode comprar uma coisa que mais tarde é que ela vai acontecer. Então, nesse sentido, deu uma boa movimentada. E o que eu falo que ela foi muito produtiva foi porque nós mesmos, que somos da classe cultural, nos reunimos novamente, organizamos um grande movimento, um movimento que pegou o Brasil de ponta a ponta, com gente de todos os setores da cultura, em prol dessa lei. Então, essa lei, ela teve não só a vantagem de trazer esse auxílio emergencial que o setor cultural precisava, mas, principalmente, reorganizar o setor cultural em torno das suas expectativas e das suas vontades. Né? A gente teve grandes avanços no governo Lula e no governo Dilma, e um grande retrocesso no governo Bolsonaro. E essa lei nos possibilitou uma reorganização. Isso é muito importante para nós. Outra coisa muito importante da gente frisar é que quando a gente fala em manutenção do espaço cultural, a gente está falando que essa verba pode ser usada para pagar o faxineiro do teatro, o bilheteiro, né? É para o iluminador, é para o cara que segura o microfone. Não é só para aquele que canta, ou aquele que escreve, ou aquele que dança, mas é para todos os que participam da cadeia produtiva da cultura, né? Eu queria falar também, que eu acho que é muito importante a gente frisar, que é a questão da gente ter uma visão antropológica da cultura, né? A gente parar de achar que a cultura se resume às artes. A cultura é muito mais. A cultura está enraizada em todo o fazer humano. E, por isso, os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos. Então, a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, ela passa pelo respeito à cultura. E, por consequência, a todos os produtores de cultura. Né? Aqui em Minas, a gente também teve uma lei, né, saiu um edital que chama Arte Salva, que é do governo de Minas, junto com o IAB e outras entidades, mas, infelizmente, eles barram muito ainda na burocracia. Então, a nossa luta agora é que são 3 bilhões de reais que vão ser distribuídos entre estados e municípios. E essa lei, a Aldir Blanc, ela inaugura também repasses fundo a fundo. Até hoje, a gente nunca teve repasse direto do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Estadual e para o Fundo Municipal. Vai ser a primeira vez que isso acontece, que era uma experiência que a gente vinha lutando por ela há muito tempo. Né? Por quê? Porque o repasse fundo a fundo facilita tudo. Né? E a nossa briga agora na cidade é organizar um comitê, né, com várias representações, até para além do Conselho de Cultura, que a gente tem o Conselho Municipal de Cultura, mas é organizar um comitê que possa gerenciar essas ações para que a gente elimine a burocracia e para que ninguém fique de fora. Porque o grande problema dos editais é que muita gente fica de fora. Ou porque não consegue preencher, ou porque tem certidão negativa. É burocracia demais, né? Então, para tentar eliminar essa burocracia, para esse dinheiro chegar rápido, porque é emergência. E aqui em Ouro Preto a gente ainda tem, a gente não tem esse problema, mas a gente está muito preocupado com algumas categorias, como a classe circense, né? O circo, principalmente o circo de família, a pandemia afetou muito essas pessoas. Né? Teve caso que o circo estava numa cidade para sair para outra. Ele não podia sair por causa da pandemia, mas também ele não podia ficar, porque a cidade não queria que eles ficassem. Né? E eles têm um problema sério, porque muitos não têm como ser atendidos pelo SUS até.
A mesma questão em relação às comunidades de ciganos, né, que tem uma cultura própria, que precisa ser respeitada e que também enfrenta terríveis discriminações e que, nesse momento de pandemia, acaba sendo muito fragilizada, né? Os indígenas. Então, a gente está lutando, nesse momento, para que essa lei ela possa beneficiar a todos, de fato, né? Eu vou deixar vocês falarem um pouco, senão eu vou passar a noite falando aqui. Não sei se eu respondi, Lucas, é isso? Muito bem, muito interessante, companheira Sandra. E eu anotei aqui alguns pontos da sua fala, e os companheiros que quiserem já ir se inscrevendo para a fala, por favor, vão colocando seus nomes aí no chat aí, para a gente já começar a fazer a lista de quem quer falar aí primeiramente. Voltando aí à fala da companheira, achei muito interessante a sua colocação de que o panorama da cultura no Brasil, ele já era preocupante muito antes da pandemia, né? A gente viu que desde a eleição, acho que não só do Jair Bolsonaro, mas já no governo Temer, esse setor já vem sofrendo com um arroxo de financiamento parte do governo, né? E eu não sabia dessa implantação de um projeto estadual, de uma lei estadual, que é a Arte Salva, né? Que ajuda a cultura nos municípios. E da classe circense, eu particularmente eu sou apaixonado por circo desde pequeno, e eu vim de uma cidade pequena do interior de Minas, e eu sempre vi qual que eram ali as dificuldades da classe circense, porque é tudo muito simples, é tudo muito difícil para essas pessoas. Às vezes, um dia, um público pequeno, o circo com os prejuízos, a família com a dificuldade do nomadismo, como que os filhos estudam nas escolas, e é muito interessante essa lembrança aí que você teve da classe circense, dos ciganos e dos indígenas também, né? Acho que uma coisa importante também da gente pensar é que desde 2007, 2008, nós estamos tentando construir um sistema de informações culturais nacional, né? A gente fala que a cultura, né, que a classe cultural, a cultura tem que ter CPF. O que é CPF? É que cada município tenha um conselho, um plano municipal de cultura e um fundo municipal de cultura. Infelizmente, no Brasil, são poucos os municípios que têm o CPF, né? Por quê? A maioria tem uma secretaria de cultura que é vinculada à educação, ou é cultura, esporte, lazer, turismo. A gente dificilmente tem a cultura organizada dentro da estrutura organizacional das prefeituras como uma pasta própria. Então, uma briga do setor cultural é essa também, que a gente possa ter em todas as cidades do Brasil conselho de cultura, plano municipal de cultura e fundo municipal de cultura. A mesma coisa se repete nos estados. Conselho estadual de cultura, plano estadual de cultura e fundo estadual de cultura. Minas Gerais foi o último estado a aderir ao Sistema Nacional de Cultura. O último estado. Sim. Por aí vocês já podem imaginar quantos municípios ainda não estão cadastrados no sistema, né? Sim. Se a gente hoje tivesse alimentado o banco de dados, que a gente esperava fazer desde 2008, que é essa construção, a gente hoje teria muito mais facilidade para que a lei de emergência cultural fosse, de fato, ter uma capilaridade maior e conseguisse agregar todos os agentes de cultura. Por quê? Porque a gente teria as informações. Agora, como a gente não tem,
como muitos municípios estão muito atrasados nisso, a gente tem que correr atrás, fazer um cadastro agora, um cadastro emergencial, que acaba não ficando bem feito. Lembrando ainda que, por exemplo, vou dar um exemplo de Ouro Preto. O artesanato aqui está vinculado à Secretaria de Turismo. E o artesanato, ele está contemplado na Lei de Emergência Cultural. Então, uma das primeiras atitudes que eu tive, agora eu estou voltando para o Conselho de Cultura, né? Eu estava fora do Conselho por uma gestão, agora eu voltei. Mas a primeira atitude que eu tive foi ligar para os dois secretários de cultura, o pessoal da cultura e o pessoal do turismo, e falar, olha, vocês têm que dar a mão. Por quê? Porque vocês estão no mesmo barco, a lei é para todo mundo, o artesanato está aí, o cadastro do artesanato está no turismo, não tem sentido perder tempo refazendo isso lá na cultura, não é? Agora, nem toda cidade vai ter alguém para fazer essa articulação. Esse é um problema que a gente tem. Só em Minas são 853 municípios. A gente está fazendo uma conta que o Ouro Preto vai receber em torno de 500 e poucos mil. Fora o que vai vir do Estado, fundo a fundo. Quer dizer, é um dinheirinho que dá para fazer alguma coisa boa, né, gente? Nesse momento de tanta dificuldade. E eu tive a notícia que hoje saiu a MP regulamentando a lei e já definindo os prazos de repasse. Mais alguma coisa, gente? Olha aí, eu que queria bacana. falar mais uma coisa. Pode? Pode. Não, é que é o seguinte, a economia produz riqueza. E todo nós economia. Só que a cultura é que é o modo pelo qual a riqueza se produz. E ao mesmo tempo em que a riqueza se distribui, que distribui a riqueza. Né? Então, a gente precisa de ter uma meta de emancipação dos grupos culturais, que historicamente foram desfavorecidos pelos muitos projetos de crescimento e desenvolvimento econômico, que processos que geravam riquezas, mas que não distribuíam as riquezas, né? Que instauraram uma pobreza gritante no país. Então, o que a gente quer hoje? A gente quer que a cultura que seja a maior propulsora do desenvolvimento econômico e social. Por isso que a gente fala em cidades culturais, cidades inteligentes, né? Cidades onde as identidades são respeitadas, onde o patrimônio é respeitado, onde as pessoas podem ser criativas. Cidades que fazem com que as diferenças sejam diminuídas. Cidades mais solidárias e mais justas, por meio da cultura. Pronto, vou ficar quietinha um pouquinho agora. Ok, muito bacana, Sandra. E interessante a importância dessa articulação a nível municipal, né? Ela é primordial, ela é fundamental para essa construção. Bom, vamos abrir aqui para as perguntas. A Heloína, ela ia fazer uma pergunta, então vamos abrir aí para a pergunta da Heloína. Vai lá, Elo. Oi, gente, boa noite. Então, eu queria falar com a Sandra, porque uma das coisas que a gente precisa pensar um pouco aqui, porque a gente está passando por esse processo de reconstrução da JS municipal, né? É de como que a gente pode, de fato, pensar um pouco a cultura, mas também a cultura com relação à juventude, né? Porque a gente sabe, principalmente aqui em Ouro Preto, que existe algum preconceito com algumas coisas, por exemplo, tipo de música que ouve. A gente sabe que faz parte hoje, grande parte da juventude, de ouvir funk, ouvir rap, compor, fazer esse tipo de atividade, né, da juventude. E daí, às vezes, eu acho que a gente precisa tentar aprofundar um pouco também como a gente consegue dialogar com essas pessoas e pensar políticas públicas para essa juventude, né? Porque, às vezes, é através desse tipo de atividade que eles conseguem, inclusive, se afastar de algumas coisas, né? Então, a gente precisava pensar um pouco nisso. Eu não sei se a Sandra já chegou a pensar um pouco sobre isso, em como a gente consegue chegar nessa juventude e, de fato, pensar um pouco nisso. Já pensei sim, Heloína.
Eu acho assim, né? Cultura é relação, é linguagem, é aproximação, né? E dentro disso, todas as linguagens, elas têm que ser trabalhadas, né? Então, eu acho que uma política pública de cultura, ela não pode desprezar a linguagem do jovem hoje. Se essa linguagem é o funk, ou se essa linguagem é o rap, ou se ela é literatura, isso vai depender de cada cidade, né? De cada local. Porque é claro que aqui em Ouro Preto a gente tem alguns grupos. Eu acho que é justamente fomentar programas de promoção e difusão cultural, né? Festivais, rodas de conversa, e principalmente a gente entender os fundamentos das coisas, né? Por quê? Eu tenho muito uma ideia de assim, às vezes a gente só gosta daquilo que a gente sempre viu e sempre ouviu, né? Se ninguém me deu a oportunidade de ouvir a Beethoven, eu não vou gostar de Beethoven. Se ninguém me der a oportunidade de ouvir funk, eu não vou gostar de funk. Não é assim? Então, a principal ideia é de que as coisas elas têm que acontecer tanto para promoção e difusão. Então, vamos pensar assim, se eu promovo um festival de hip-hop, é para todo mundo. E se numa semana eu promovi um festival de hip-hop, por que não na outra semana um festival de música erudita? Para o mesmo público, entendeu? E eu só aprendi determinadas coisas depois que eu fui para a Secretaria de Cultura. Tenho que confessar para vocês. Eu mesma tinha muito preconceito com algumas linguagens artísticas. Gostava muito de rap, de hip-hop. Aí, no convívio, escutando as pessoas, eu percebi que existe... o pessoal ainda brincava, tem que ter o quinto elemento. Eu falava assim, o que é quinto elemento? Eles falavam a consciência, né? Então, essa consciência é que tem que ser trabalhada de forma... para que as pessoas não saiam só reproduzindo o que é moda, só pensando... só refazendo o que já fizeram um dia, né? Mas sim possibilidades mais criativas mesmo. Né? Agora, que tem que ter espaço para todo mundo, tem. Uma outra questão que eu acho muito importante é que tudo aqui na nossa cidade acontece, por exemplo, no centro histórico. Né? E o centro histórico ele não é o umbigo do mundo. Né? A gente precisa acabar com essa dicotomia que existe entre o centro histórico e o restante da cidade, por exemplo. As coisas têm que acontecer em todos os lugares, para todos os públicos. Então, eu lembro que, quando eu era diretora de cultura, a gente fez um projeto chamado Circuito Cultural Arte para Todos. Então, tinham várias apresentações, música popular, música clássica, teatro de comédia, teatro de drama, filme, tinha MPB, era um barato o negócio. Mas, assim, rodou os 13 distritos de Ouro Preto. A gente tinha programação todo final de semana no distrito, cada semana com um grupo cultural diferente. Deu trabalho fazer? Deu trabalho. A logística foi difícil? Dificílima. Ouro Preto é um dos municípios mais extensos de Minas Gerais. Nós temos 1.250 quadrados. Tem distrito 62 quilômetros distante da sede. Agora, eu vou fazer tudo o que eu fizer na Praça Tiradentes, não tem sentido. As pessoas dos outros lugares também têm que ter o acesso. Né? Uma outra questão que eu sempre falo sobre acesso. A gente tem mania de falar acesso à cultura. Eu abri a porta do teatro e tem espetáculo de graça. Isso não é dar acesso. Por quê? Porque para a pessoa ir ao teatro, precisa ter uma linha de transporte público até lá. Precisa ter um horário especial de ônibus, ela tem que ter condições de frequentar naquele horário, né? Então, dar o acesso significa não só abrir as portas e ver quem quer, mas sim proporcionar condições das pessoas participarem. Aí sim vai quem quer, mas contanto que todo mundo tenha condição de ir.
né? Porque uma coisa que eu acho muito ruim é isso. A gente às vezes faz uma programação riquíssima e fala, não vem ninguém. Mas é claro que não vem ninguém. Naquele horário não tem ônibus. Muitos distritos não tem como vir para Ouro Preto. Então, dar o acesso à pessoa significa que todo mundo tem plenas condições de chegar aqui se quiser. Né? Mesma coisa se a gente lança um livro hoje. Se ele não tiver um preço bem acessível, quem vai poder comprar esse livro? Eu acho que a outra linguagem da juventude que é muito importante é a poesia, né? A literatura. A gente vê... Eu acho que é o JR mesmo, né, que está com o livro. É importante para a gente perceber essa linguagem, que é do jovem, e trabalhar junto com ele. E, principalmente, fazer um movimento de vai e vem, sabe? Tanto fazer coisas daqui, nos bairros e nos distritos, quanto trazer as pessoas dos bairros e dos distritos para a sede. Né? Não existe espaço nobre. O teatro municipal ele é de todo cidadão. Ele não é só de uma certa categoria de elite, é para todos. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que também a gente tem, em Ouro Preto, que ainda trabalhar mais as artes plásticas, apesar da gente ter, na cidade, várias galerias de arte, a gente só tem uma escola dedicada às artes plásticas, que é a FAOP, né? A gente trabalha muito pouco a linguagem plástica, né? Eu acho que falta também, na política municipal, uma integração maior com a UFOP e a Escola Técnica, né? E o Cefet e a FMG. Né? Por quê? Porque a gente tem cursos na UFOP e a gente vê que não existe uma integração real das coisas da cidade com as coisas que a UFOP está produzindo. Né? Se eles estão trabalhando uma linguagem extremamente contemporânea, não quer dizer que a comunidade de Ouro Preto não entenda essa linguagem, claro que entende. Né? E tem que desfrutar disso. Né? Até porque é uma das devolutivas que a universidade pode dar para a nossa cidade. Né? Então, é um pouco isso. Não sei se eu respondi bem, Heloína, mas é por aí. Respondeu sim, Sandra. E eu queria que você compartilhasse uma informação que, na verdade, eu acho que a gente não tem, que são de centros culturais. Se tem alguns aqui em Ouro Preto, em quais locais são? Não sei se você teria essa informação para poder passar para a gente. Olha, gente, a gente tem a Casa de Cultura do Alda Cruz, né? A gente tem o Centro Cultural do Padre Faria, a Casa do Padre Faria. A gente tem vários equipamentos culturais, né? Como públicos e privados. O GLTA, por exemplo, que fica ali na Rua do Paraná, é um espaço privado, mas ele tem uma galeria de arte, uma biblioteca, ali tem ensaio de orquestra, é um centro cultural. A gente tem o espaço do SESI, né, da Praça Tiradentes, tem o Polo Cultural de Gaura, tem a Estação de Cultura lá de Miguel Burnier, que tem uma biblioteca funcionando na estação de trem. A gente tem alguns polos, Heloína, alguns polos culturais. Eu acho que falta, assim, uma certa integração, né, uma certa divulgação desses espaços também. Eu acho que a gente tinha que ter uma casa de cultura em cada distrito. Em cada distrito. Quando eu falo que a gente tem que ter uma casa de cultura, um espaço de cultura, a gente não precisa ter um espaço físico. Muitas vezes, essa casa de cultura ela pode funcionar dentro de uma escola. Ou como lá em São Bartolomeu, durante muito tempo funcionou a Escola de Artes e Ofícios, lá de São Bartolomeu, funcionou na casa né, que é da Irmandade. Não há besteira, porque o que a gente tem que entender é que a gente tem uma ideia que equipamento cultural é uma coisa muito cara. Equipamento cultural é difícil de gerenciar. Mas se ele tiver uma gestão compartilhada com as comunidades, e se a gente puder implantar em espaços não convencionais,
a gente consegue fazer um em cada bairro, um em cada distrito. Acho importantíssimo. Eu tinha um projeto piloto, eu tenho projeto para tudo, vocês podem imaginar, sou meio doida, tá, gente? Eu tinha um projeto piloto que era para começar no bairro Piedade, que eu tinha uma ideia de que a gente fizesse dentro da escola do bairro um centro cultural, onde a gente tivesse aos finais de semana atividades com as famílias, com os alunos, com os jovens do local, e com apresentações culturais, e muito uma coisa de o que eu sei fazer, eu vou mostrar. Entendeu? Eu sei cantar, ótimo. Eu componho, eu faço poesia, eu pinto quadros, ótimo. Mas eu sei fazer barrinha de crochê no pano de prato. Eu posso ensinar, isso também é cultura. Eu sei fazer maquiagem. Eu sei fazer um monte de coisa que eu posso reproduzir e passar. Né? E daí, a partir disso, a gente fez uma pesquisa lá também e viu que uma forma de fazer geração de renda com a juventude lá seria uma oficina de serigrafia para a gente montar ali uma fabriqueta de camisetas. Então, a gente tinha essas ideias. Assim como ali no Alto da Cruz, tinha uma ideia que era um corredor de empoderamento cultural da cultura afro. Então, qual que era a ideia? Você tem a Igreja Santa Ifigênia, a Casa de Cultura do lado, e lá embaixo, na Casa do Padre Farias, tem mais um espaço cultural. Então, unir esse espaço com um corredor de empoderamento cultural, de que forma? A gente ia fazer oficinas e cursos para a comunidade local, de forma que pudesse se abrir negócios voltados à cultura afro. Então, bijuteria, roupa, artesanato, fabricação de instrumentos musicais, que a gente pudesse, naquele trajeto, criar uma identidade cultural daquele próprio bairro, né, que não está fugindo do que eles já são, mas apenas empoderando para que as pessoas do próprio lugar pudessem ganhar dinheiro. Porque qual que é o grande problema que acontece também, às vezes? Você tem uma ideia dessa e vem a dona da boutique, não sei das quantas, lá de São Paulo, e monta uma loja aqui famosésima e fica rica em cima da cultura. Mas não, a ideia é que as pessoas do próprio local possam ter renda a partir dos seus saberes culturais. Respondeu um pouco? Elô? Respondeu sim, Sandra. Eu estava conseguindo destravar aqui o microfone. Mais alguma coisa, gente? Muito massa. Ô, Sandra, tem uma pergunta do companheiro José Moraes aqui no chat, eu vou ler para você, tá? Sandra, tenho grande prazer em ouvir você, sempre tão ponderada. Outro dia, na plenária do partido, você falou sobre a importância do rompimento da cisão sede e distrito, centro e periferia, nativos e forasteiros. Como pensar numa cultura que rompa com esses estereótipos no âmbito municipal? Então, José, eu acho que romper com isso é o começo de um novo pensamento, onde a cultura é a mola propulsora do desenvolvimento, sabe? Eu acho que a forma de romper com isso é desenvolvimento social e econômico em todos os lugares, igualitariamente. Né? Infelizmente, em Ouro Preto, a gente tem a gente percebe uma diferença de tratamento entre os locais. Alguns locais recebem mais verbas, outros não recebem. Alguns bairros têm um transporte satisfatório, outros não têm transporte. Né? Algumas estradas são bem cuidadas, outras não são. Então, o desenvolvimento social e econômico ele tem que estar em todos os lugares. E essa igualdade é que vai acabar com essas dicotomias. Né? Em relação à dicotomia estudante-nativo, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer mesmo, de aproximação universidade, poder público,
no sentido de trabalhar mais as relações. A gente sabe que existem projetos de extensão maravilhosos acontecendo na cidade. E, infelizmente, isso é muito pouco ainda divulgado e pouca quantidade também, eu acho. Acho que a gente pode aprofundar essa relação poder público-universidade de forma a minimizar esses problemas. Eu acho que já melhorou muito, já melhorou muito. Eu tenho 35 anos de Ouro Preto e durante esses 35 anos, no começo era muito difícil, né? E agora já existe uma relação de entendimento. Eu acho importante a participação do DCE nos conselhos, né? Que tem a cadeira do DCE. Por quê? Porque também é uma forma de ditar uma política nova, né? Não deixar só sempre aqueles mesmos lá, né? De arejar um pouco também a política ouro-pretana. Acho isso muito importante. Não sei se eu te respondi bem, José. O José quer se manifestar? Respondeu sim, Sandra. Muito obrigado pela sua resposta. Ô Lucas, o José, eu queria fazer uma pergunta aqui para Sandra. Sandra, você tem um levantamento do alcance da Lei Rouanet aqui em Ouro Preto? Como é que funciona o setor cultural? Como é que o setor cultural está relacionado, né? Porque assim, também, eu queria que você apresentasse um pouco para o pessoal como é que funciona a Lei Rouanet, né? Porque ela é depravada no sentido, né? No sentido como se fosse um dinheiro diretamente do setor público para a cultura, né? E a Lei Rouanet, ela foi muito criminalizada, né? E aí eu queria que você apresentasse um pouco de como é essa ideia, né, em relação ao Brasil e Ouro Preto. Bom, então vamos pensar nas leis que a gente tem, tá? A gente tem a Lei Rouanet, a gente tem os editais diretos do Fundo Nacional de Cultura, a gente tem a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e a gente tem aqui no município o Fundo Municipal de Cultura. A Lei Rouanet, ela funciona através da renúncia de imposto de renda, né? Então, na verdade, o que acontece? A empresa deveria pagar ao governo um determinado X de imposto, e vocês sabem que imposto nesse país é uma carga muito pesada. Então, ela tinha que pagar um determinado X. Ao invés disso, parte desse imposto, não é tudo, ele é abatido quando essa empresa apoia um projeto aprovado na Lei Rouanet. O que acontece com a Lei Rouanet é que, não que esse dinheiro seja um dinheiro sujo, que tenha gente vivendo de Lei Rouanet, como o governo tentou dizer, que vai acabar com a Rouanet por causa disso, não é nada disso. O problema da Rouanet é que ela tem um mecanismo perverso. Por quê? Qual é o retorno que esse empresário tem, além do desconto no imposto de renda? Publicidade, divulgação. Então, chega lá, eu sempre dou esse exemplo, o povo morre de rir de mim, mas eu sempre dou o mesmo exemplo. O seu Didico do Bandolim, que é um músico maravilhoso que mora em Santo Antônio do Leite, que provavelmente, acho que ninguém que está aqui nessa lista conhece, mas é um grande músico, mora em Santo Antônio do Leite. Então, vamos supor que o Didico do Bandolim apresente um projeto à Rouanet. E, no mesmo processo, Sandy Júnior também apresenta um projeto, no mesmo projeto. Os pareceristas da lei, eles não julgam o mérito do projeto. Eles não dizem assim, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim. Eles analisam se o projeto preenche os requisitos da lei. Se ele tem lá o objetivo, a justificativa, meta, prazo, planilha de custo, a planilha da Rouanet é difícil demais de preencher. E aí, eles analisam isso e aprovam. Então, eles aprovam o projeto do Didico do Bandolim e aprovam o projeto do Sandy Júnior. Aí, cabe ao empreendedor botar esse projeto debaixo do braço e conseguir o patrocínio naquele valor que o governo falou que ele pode captar. Você acha que quem vai conseguir o patrocínio?
Entendeu? A Sandy Júnior vai lá na Coca-Cola, na Ambev, sei lá onde, pega um dinheirão e pronto. O seu Didico, quem que ele conhece? Né? Qual que é a agenda dele para ele conseguir um patrocínio da Rouanet? Por outro lado, o que acontece também? Tem lá a dedução do imposto de renda para pessoa física. Mas é tão pouco dinheiro que sai desse tipo de dedução, para você captar por esse tipo de dedução, que o que acontece? O cara ia ter que conseguir umas 1000 pessoas para conseguir fazer um showzinho. Entendeu? Então, é muito difícil. É extremamente difícil. Então, a lei, ela acaba tendo um mecanismo perverso. Uma outra coisa que eu acho errada, isso eu sempre questionei e sempre vou questionar, é tanto na lei estadual quanto na lei federal, que é o seguinte: eu trabalho por exemplo, o Museu da Inconfidência. O Museu da Inconfidência pertence ao governo federal. É um museu do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. O Museu da Inconfidência, ele por si só não pode aprovar projeto na Rouanet, né? Porque autarquias e fundações não podem apresentar projetos na Rouanet. Mas a Associação de Amigos pode. Aí a Associação de Amigos faz um projeto de manutenção do museu. Aí ele pega esse projeto de manutenção, vai lá na Petrobras, que também é federal, capta o recurso para sua manutenção. Então, o que o governo está fazendo? O dinheiro que ele que tinha que mandar para a manutenção do seu museu, ele não manda. Mas ele pega de outro estatal e manda para lá. E esse recurso que ele mandou para lá, que era obrigação dele de mandar, ele tirou de um outro particular. Ele tirou, por exemplo, da Orquestra do Preto. Por exemplo. Entendeu? Por isso que é perverso. Porque manutenção de órgão público não podia sair de lei de incentivo. A Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, ela é mantida basicamente pela lei estadual, pelo ICMS. E capta onde? Na CEMIG, na FAPEMIG. Durante um tempo foi Gerdau, mas muito pouco. Então, é o Estado pegando dinheiro do Estado para fazer o que o Estado tinha que fazer e não fez. É muito complicado, mas é o que tem acontecido. Então, nesse sentido, a gente sempre criticou a Rouanet e gostaria que ela fosse reformulada. Agora, reformulação não quer dizer acabar com ela, né? O paciente está ruim, dá para você ter isso e mata ele de uma vez, né? Então, precisa ser reformulada, sim, mas ela precisa ser reformulada para atender os pequenos também, para atender os municípios. Né? A prefeitura, por exemplo, é impedida de entrar na Rouanet. Aí o que acontece? Porque ela é impedida de entrar na Rouanet, vem uma que é o tal do produtor cultural, e pega 10% de tudo quanto é valor. Desses 10% de tudo quanto é valor, vamos supor que é um projeto de 1 milhão, quanto que ele já leva? Né? Porque os Rouanet são vultuosos. Os editais via fundo, eles já são melhores, porque eles são direcionados e o dinheiro vem direto do fundo para aquele projeto. Então, é o dinheiro do governo que vai para uma entidade cultural realizar um projeto. Né? Infelizmente, no governo Lula, foram muitos os editais. Muitos mesmo. Tá? Teve edital. Inclusive, aqui em Ouro Preto, a gente conseguiu vários. E no governo Bolsonaro não saiu nenhum, também não. Outra coisa é que é aquela questão que eu estava falando do acesso, né? Eu tenho sempre um exemplo que no governo Lula, eu falo gente, porque eu participei muito eu era de uma comissão um grupo de trabalho de patrimônio imaterial no Ministério da Cultura.
Então, eu ia muito a Brasília, eu convivia muito, eu fui em todas as conferências de cultura, conhecia os coisas por lá, por isso que eu falo a gente, às vezes, né? Mas tinha uma ânsia de lançar edital para beneficiar muitas comunidades, muitas comunidades. Então, lançava cultura popular, lançava indígena, lançava para cigano, lançava para circo, lançou uns para comprar lona de circo para a família circense. Porque é um jeito que assim, distribuir, o dinheiro era menor do que o bolo da Rouanet, porque na Rouanet o cara pega 2, 3 milhões. Então, não, era 100 mil. Tem um projeto, eu cheguei a aprovar um projeto de 20 mil, né, coisa pequena, mas que dá para fazer. Bom, se o cara consegue comprar uma lona de circo nova, já é uma grande coisa, né? Se consegue mobiliar o circo cultural, já é uma grande coisa. Então, a gente estava pensando muito nesse sentido. E aí lançou o edital Culturas Indígenas. Lançou o edital Culturas Indígenas, não apareceu uma inscrição. Aí todo mundo, porra, o que está acontecendo? Não pode ser que eles não querem, né? E aí a gente viu que o problema é estritamente de comunicação. O formulário era impossível de ser preenchido, entendeu? Muito mais para o indígena, que tinha outra visão de cultura, outra forma, o tanto de certidão que pedia, né? Aí o que fez? Primeiro, começou a receber as inscrições por telefone. Recebeu inscrição por telefone. Recebeu inscrição em Tupi-Guarani. Contratou intérprete. Aí, o edital bombou. Né? A mesma coisa em relação às culturas populares. Não dava certo, não dava certo, não dava certo. Aí, o que lançou? Lançou o Prêmio Mestres da Cultura Popular, que premia mestres e grupos de cultura popular. Por quê? Prêmio. O cara precisa ter um CPF comprovante de residência, né? Ele não precisa prestar conta depois com o que ele gastou. Você é mestre de congado a sua vida inteira. Aí um dia o governo vai lá e reconhece o seu trabalho em prol da cultura e fala, olha, você tem direito a receber 20 mil reais por causa disso. Né? Então, é uma forma de se fazer as coisas. Aqui em Ouro Preto, o ano passado, a gente lançou um edital do Fundo Municipal de Cultura pela primeira vez. Eu era do Conselho Gestor do Fundo e do Centro de Cultura. Era 100 mil reais, a gente resolveu distribuir em 10 projetos de 10 mil reais. Vocês veem, é muito pouco, né? O que aconteceu? Gente, a Fazenda e a Controladoria e o Jurídico arrumando tanta confusão que nós demoramos 1 ano para pagar os projetos. 1 ano de tanta burocracia e confusão. Aí chegamos a uma conclusão que não dá para fazer desse jeito que eles queriam. Por quê? Porque os projetos participassem de uma licitação. Gente, comprar um produto cultural não é a mesma coisa que comprar uma folha de papel, um caderno, um lápis. É diferente, o processo de compra não pode ser o mesmo. Uma vez também na Secretaria de Cultura, eu queria contratar esses grupos da cidade mesmo, para se apresentarem em vários locais. Aí eu chegava com o processo, o controlador falava assim para mim, quem me garante que esse cara existe? Depois eu vou ser processado. Não queria deixar contratar ninguém. Aí eu tive que sentar com os caras e fazer um portfólio para cada um. Eu tive que fazer um esforço sobre-humano, inclusive porque eu sou amiga de alguns donos de jornal, então eu pus notícia dos caras nos jornais da cidade para depois recortar e montar um portfólio. Porque não tinha como. Porque essas pessoas, não é que elas nunca saíram no jornal, saíram, mas elas não guardavam. Você acha que o cara lá do Salto guardou lá, que ele se apresentou um dia lá no Festival de Culinária? Guardou nada. Né? Aí eu tive que montar um portfólio para cada grupo, não sei o quê, para conseguir. Aí, o que acontece? É o gestor que tem que ter boa vontade também. Eu pus uma pessoa da secretaria só por conta disso. Né? E o que a gente vê é que em muitos lugares não tem essa boa vontade. Então, os grupos, os menores, acabam sendo sempre colocados de lado. E o nosso esforço hoje é para que ninguém seja deixado de lado.
é para que a gente consiga ter condições de que toda a cadeia produtiva da cultura de Ouro Preto esteja inserida num grande plano. Bem demais, né, gente? Pessoal, mais alguma pergunta? Aí, companheiro Raul quer se manifestar aí? Professora Sandra, eu fiquei bem esclarecido. Você tirou bastante dúvidas aí. Obrigado pela sua resposta. Eu estou bem esclarecido. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, uma outra coisa que é muito importante a gente falar é que hoje é impossível falar de cultura sem falar em novas mídias, em cultura digital, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar muito nos nossos planos hoje, que é exatamente essa universalização da internet, né? Todos os distritos, todos os bairros, a gente tem que ter internet, a gente tem que ter polos para internet gratuita. Não é possível, né? E essa pandemia nos ensinou o quanto isso é importante. Então, a cultura digital e também trabalhar muito a questão dos direitos autorais, né? São coisas que a gente tem que pensar, né? Como que a gente pode ainda trabalhar? Mas, sem dúvida, eu acho que uma gestão de cultura, ela tem que pensar hoje nas tecnologias. É isso. Aí, companheira Sandra. O companheiro Fábio Rocha está falando assim, é isso aí mesmo, Sandra. Sou ex-diretor do Bloco da Praia e sempre tentamos, mas nunca conseguimos. É bem burocrático, falando aí com relação à Lei Rouanet. Eu também acho que essa questão ela é complicada, né, porque acaba artistas grandes, né, já renomados no cenário nacional, conseguem acessar o benefício muito mais do que os que realmente precisam, né, os artistas pequenos. Né, Sandra? É o pior que é. Pois é. O companheiro Fábio quer se manifestar aí com relação à experiência dele aí com... Ok. Eu queria retomar um pouquinho dessa questão que foi tratada antes, que é essa questão dessa separação entre a universidade e a forma como que ela interage com o município, porque existe essa separação, inclusive esse termo de chamar de nativo a pessoa que é de Ouro Preto e o estudante já é uma separação fundamental assim na relação entre a universidade e o estudante, não é mesmo, Sandra? Eu fui presidente da Associação de Bairro aqui do Pilar, uma época. Já faz tempo, acho que o Fábio não estava aqui ainda não. E eu tentei fazer um projeto que trabalhasse o patrimônio, a história do bairro, com fotos antigas e tudo, para que a gente pudesse, através do nosso patrimônio, começar a aproximar a comunidade dos estudantes, né? Por quê? As repúblicas, elas estão em prédios históricos aqui, né? Pelo menos aqui no Pilar. Então, contar a história daquela casa, contar a história daquela... Então, e no mesmo dia, no mesmo café que a gente servia, ter lá um estudante da Pif-Paf para contar a história da casa da Pif-Paf, e a dona Célia Nazaré, que morava em frente, para contar quando ela veio morar no Pilar e a casa dela, era um jeito que a gente tinha de trabalhar essa interação estudante-comunidade, né? Através do pertencimento, da história. Por quê? Porque o cara vindo, conhecendo melhor a cidade, as pessoas, essa interação acaba acontecendo meio que naturalmente, né?
Agora, se chega e não tem nenhum tipo de atividade que possa juntar as pessoas, aí acaba que as diferenças acabam sendo maiores do que as proximidades, né? Então, a ideia sempre foi tentar fazer essas coisas em roda de conversa, em café com prosa, em noite de causos, que chamasse sempre um estudante, uma pessoa da comunidade junto, né? Um outro projeto que a gente tentou trabalhar também com isso, que foi um projeto de extensão da UFOP, que foi o Guardiões do Patrimônio. Eu fui responsável por fazer a divulgação do projeto em todos os bairros. Então, qual que era a ideia? A gente ia no bairro e falava sobre o bem cultural, sobre a importância daquele bairro para a cidade, né? E explicando, inclusive, que o patrimônio não está só aqui no centro histórico. E aí, a partir disso, as pessoas fariam um treinamento para ser agente patrimonial no seu bairro, né? Então, era uma ideia de fazer em todos os bairros e distritos. Depois, quando eu fui dar no Ouro Preto, também eu e o Gelson Fortes, que foi diretor da Casa aqui há muito tempo, e também foi idealizador da oficina de arte e ofício São Bartolomeu, a gente teve essa ideia, que a gente ia pegar o nosso retroprojetor e ia rodar todos os bairros e montar um centro cultural em cada bairro, custe o que custasse, entendeu? Assim, com pequenas atividades, mas que a gente pudesse promover o encontro das pessoas. Porque cultura é isso, gente, é relação, é convivência. Acho que é isso. Ok, muito bacana, Sandra. Vamos abrir aí para que outros companheiros possam se manifestar também. Tem algum companheiro aí com interesse de dar uma declaração aí, de contar um pouco da sua vivência, da sua experiência com relação a esse tema? Lucas, eu queria só dar uma... em relação a tudo isso que a Sandra falou, eu acho, Sandra, que tipo assim, a gente está num momento mais complexo, quando se fala em pandemia, né, no setor cultural, é um setor que sofre muito, mas eu vejo, assim, essas discussões nossas, eu acho que elas têm que desencabeçar em alguma coisa, né, principalmente quando a gente pensa na juventude, JS, em alguma coisa daqui para frente, né? E aí eu vejo como importante essa nossa reunião, porque a gente faz um apuramento, né, do que é a cultura aqui em Ouro Preto, faz um entendimento aqui das contradições, né, que está relacionada à cultura na cidade, e faz também que a gente possa aí, futuramente encaminhar, né, um núcleo, né, da UJS que possa pensar a cultura que esteja muito ligado com o partido. Acho que é mais isso. Eu acho bem bacana, viu, Raul? Acho que tem que ter mesmo. E eu acho que uma coisa importante da gente pensar também é que juntar a tradição com a contemporaneidade, sabe? Respeitar os grupos tradicionais de cultura popular, respeitar a cultura local, é a forma que a gente tem a juventude, né, beber no conhecimento tradicional e levar sua contemporaneidade para aqueles que estão trabalhando de forma diferente, né? Acho que é um jeito da gente poder também pagar uma dívida histórica que a gente tem nessa cidade, principalmente com os afrodescendentes, né? Nós temos aqui que promover uma política cultural de valorização, principalmente da cultura afrodescendente, né? Essa cidade deve tudo aos afrodescendentes. E não tem como a gente não perceber que ainda hoje eles não estão aqui no centro histórico, na sua grande maioria. Né? Não, agora estão na universidade, mas por quanto tempo não estiveram? Né? Eu que sou formada há mais de 30 anos, num curso que é meio de elite, né, que é o curso de arquitetura, no meu tempo tinha um negro no curso, era muito. Né? Então, reparar essa dívida histórica também é nossa função.
E quem pode melhor fazer isso do que a própria juventude? Né? Essa linguagem da periferia que a juventude traz muito forte, né? Com o grafite, com o hip hop, com o funk, essa linguagem é uma linguagem que precisa ser valorizada no sentido de que ela é uma linguagem de resistência política, cultural. E ela precisa ser valorizada também por uma reparação com essas comunidades que até hoje foram negligenciadas pelas políticas públicas. Não é? Então, só mais um pitaco, né, gente? Eu vivo dando pitaco. Ô Sandra, eu acabei dando uma lida naquele livro do Clóvis Moura, que é a Dialética Radical do Brasil Negro, e aí, o que foi que eu acabei percebendo? Que, por exemplo, a gente anda aqui por Ouro Preto, né, a gente vê essas casas com arquitetura colonial, né, todos esses aspectos que construiu essas cidades históricas do Brasil. E aí, quando eu dei uma lida no livro do Clóvis Moura, o que foi que eu prestei atenção? Existia um segmento muito amplo da sociedade, né, com profissões, carreiras, por exemplo, médicos negros, mas eles eram propriedade de outras pessoas, negros mestres de obras, de engenharia, né? Então, o segmento da sociedade negra, enquanto ele era propriedade, ele, como o direito jurídico e a religião garantindo ele ser propriedade de um senhor, aquela profissão dele não representava um risco para o segmento de classe, porque ali o direito sustentava tudo isso, né? Só que, tipo assim, após o processo abolicionista, né, quando o mercado, né, tipo assim, o Estado precisa de um rearranjo das profissões, né, de quem vai ocupar esses segmentos, né, isso também é apagado também do nosso processo histórico, né, de uma série de arquitetura, né, a origem dessa arquitetura, quem teve o domínio dessa técnica. Uhum. Inclusive, é o que a gente fala que é uma espécie de embranquecimento, né? Até pouco tempo, ninguém sabia que Machado de Assis era negro. Né? Quando a gente fala de Aleijadinho, a gente fala que Aleijadinho era mulato. Né? Quantos artistas, artesãos, arquitetos, médicos nós tivemos? Né? Que foram, assim, de certa forma, sofreram um processo de embranquecimento. Por quê? Porque tinham notoriedade em algum setor da sociedade, então eles podiam parecer brancos. Eu lembro uma vez, assim, já tem anos isso, que o Pelé ficou famoso, era o rei, né? Aí ele foi dar uma entrevista, alguém falou não sei o que com ele, ele falou assim, não, quando eu era negro, né? Ele era negro, porque agora que ele era rico, que ele era o rei do futebol, ele já podia estar entre os brancos, né? Ele mesmo se embranqueceu, né? Para vocês terem uma ideia de como esse processo de exclusão, né? De afastamento, ele é tão forte que as pessoas às vezes nem percebem que estão passando por ele. Então é importante, é muito importante. Aqui em Ouro Preto, a gente teve uma série de ações na Secretaria de Cultura, que foi a primeira vez que a gente teve dentro da Secretaria de Cultura alguns programas estruturados. Entre eles, eu bolei um programa que chamava Ações Afirmativas para as Comunidades Afrodescendentes. Então, dentro desse projeto, a gente teve a mudança da bandeira de Ouro Preto, eu não sei se vocês sabem, mas a bandeira de Ouro Preto foi modificada em 2005 por uma demanda do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto. A bandeira era assim, ouro negro também, não. Era ouro também negro. Ouro, apesar de negro. Aí nós mudamos dizer, para precioso ouro negro, precious ouro negro. São coisas pequenas, né? São atitudes pequenas, mas que significam muito. É um reconhecimento de que realmente
sabe? Apesar de negro, não. Precioso porque é negro. Né? Então, nós mudamos a bandeira, nós construímos um centro de cultura afro no Alto da Cruz, lá na Santa Ifigênia, que foi minha última ação. Fizemos um projeto de empoderamento cultural, fizemos todo um trabalho com as bandas, com as guardas de congado do município, que uniforme, instrumento, oficinas, viagens, para que a gente pudesse valorizar um pouco mais, né? E mostrar que a gente tinha, pelo menos, a intenção de construir juntos uma política de reparação. Acho que é isso. Mais alguém, gente? Aí, o Raul aí, que quer se manifestar, companheiro? Alguém escreveu? Estou bem satisfeito com sua resposta. Eu acho que é isso também, Sandra. Queria agradecer essa participação, viu, para você colaborar um pouco, para a gente começar a pensar um pouco essa questão da cultura para a juventude, né? Tem um caso, eu vou aproveitar para falar, que eu acho que eu já falei para várias pessoas e foi uma coisa que me marcou muito, né? Foi uma vez que foi, acho que o ano passado, retrasado, eu tinha acabado de chegar em Ouro Preto. E daí eu fui numa atividade que o Guilherme tinha organizado em algum distrito, eu não lembro aonde exatamente, agora nesse momento. E daí tinha uma menina negra conversando com outra menina, antes de começar a atividade, ela falou assim, meu pai tá querendo fazer com que eu jogue capoeira, porque ele falou que eu tenho que retomar as minhas raízes. Mas eu já falei para ele, eu não sou negra, eu sou descendente italiano. Então, e foi um negócio, assim, muito emblemático para mim. Falei assim, gente, ela não se reconhece, né? E realmente acontece isso, né? E para ela, dá mais orgulho ela dizer que ela é descendente italiano do que ela querer jogar capoeira. Tipo assim, para mim, tudo bem ela não querer jogar capoeira, mas isso, a forma que ela falou me marcou muito, assim, né? E aproveitar também para falar que a capoeira é uma das formas, né, que eu vejo que tem muito grupo ativo em Ouro Preto de capoeira. Eu acho que a gente não chegou a falar tanto disso aqui. Eu acho que isso remete muito às raízes, assim mesmo, de Ouro Preto, né, que a gente sabe que as primeiras ocupações, ainda mais por causa do minério, foram, né, de escravos. E daí, hoje, a gente tem muito essa presença aqui em Ouro Preto, né, inclusive quilombos, né, em algumas coisas que eu acho que a gente que é estudante ainda tem pouco contato com isso, até conhecimento. Dentro da arquitetura, a gente, lá na universidade, uma das coisas que a gente discute também é a questão da gente ter pouco acesso, quais foram as técnicas, né, que os negros também trouxeram com eles, técnicas de construção, essas questões. Então, tem alguns grupos que pesquisam isso dentro da universidade, tem algumas pessoas que estão fazendo TCC a respeito disso, até para poder reconhecer os espaços onde os negros se encontravam, né, em Ouro Preto, porque a gente acha que eles só viviam na senzala, e não, né, eles também tinham o seu espaço de encontro, e isso é uma das coisas que eu acho que acaba que a gente que está em contato direto com o centro histórico, a gente também tem que relembrar o tempo inteiro quem foram as pessoas que construíram aquele espaço, onde eles se encontravam. Eu acho que é uma das coisas também que demandam muito. Acho que é isso mesmo que eu queria falar. A capoeira é, inclusive, patrimônio cultural brasileiro, né? E aqui em Ouro Preto a gente tem vários grupos. Acho que o mais antigo é o Cativeiro. Agora, tudo isso que eu falei, gente, está muito relacionado ao Ouro Preto, né? Muito relacionado. Em outros locais, a luta é outra. Os imigrantes também sofreram muitos, né? Conheci um italiano muito legal no trabalho que eu fiz em Betim, que ele sempre me contava que ele veio parar em Betim porque o Getúlio Vargas aproveitou a Segunda Guerra e confiscou todos os bens dos imigrantes italianos e alemães do Sul, naquele período.
Então, ele não tinha o que fazer, ele acabou vindo de Cacheiro Viajante para Minas e estava em Betim. Então, assim, as histórias de luta, de sofrimento, de desigualdades, elas acompanham a história do Brasil, né? Cabe a nós, né, militantes, que acreditamos ser possível construir uma sociedade melhor, menos desigual, construir as políticas públicas que vão proporcionar a diminuição dessas desigualdades. E, para construir essas políticas, eu acho que a cultura é o foco central. É isso aí, gente. É isso aí, muito bacana. Então, para concluir hoje o nosso debate, que foi muito rico, muito produtivo, gostaria de perguntar se ainda há algum companheiro que queira manifestar, queira deixar aí as suas considerações finais. Agradecer principalmente a Sandra por ela ter tirado um pouco do tempo dela para enriquecer esse debate, para nos deleitar com o seu conhecimento, com a sua experiência, e desejar a todos aí que continuem na luta ainda, porque, como a gente sabe, a cultura no Brasil ela ainda vai sofrer muitas perdas devido a esse governo, infelizmente, e nós temos que adotar essa postura de resistência durante esse período. Suas considerações finais, querida Sandra. Cultura, resistência, acima de tudo, resistência, e principalmente entender que no respeito e na diversidade, o respeito à diversidade, o respeito ao outro, é que nós vamos conseguir construir uma cidade menos desigual, mais justa, e que nós vamos conseguir elaborar melhor os nossos caminhos. Acho que nós temos muita coisa pela frente ainda e temos muito que resistir, né? Estamos num momento muito difícil, não só por causa da pandemia, não, mas porque nós temos que enfrentar esse governo, nós temos que mostrar que nós somos capazes de retomar as rédeas desse país. É isso aí, gente. Agradeço demais, viu, gente? Bacana demais. Nós que agradecemos, viu, Sandra? Quero agradecer a presença de todos os companheiros aí que ficaram com a gente aí até o final, que puderam acompanhar esse debate muito rico, muito engrandecedor para todo mundo aqui. E desejar a todos aí um ótimo final de semana e até breve, até mais. Até breve. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.